Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está em pauta na imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje, que aliás, Aine, é o dia da liberdade de imprensa, né? Você pretende falar sobre a polêmica que já dura dias, né, entre o uso do dinheiro público para shows de entretenimento por meio da Lei Rouanet e aqueles por meio de contratos com prefeituras. Dá pano para manga esse coelho levantado aí, hein? Eu diria que seria cômico se não fosse triste, Trágico, né? Bom dia, Marcelo, Lilian, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar recordando o início da polêmica. Cantora Anitta, mulher que é reconhecida internacionalmente como uma artista de sucesso, já deu aula em Harvard, faz assessoria para bancos, tem uma carreira consolidada. Essa semana teve estátua de cera inaugurada num museu extremamente famoso no mundo todo. Esta mulher em casa, conversando com a família, estava ali tentando convencer o pai a fazer uma tatuagem, e ele dizendo que não, porque doía muito. E ela disse, olha, vamos lá, eu faço junto com o senhor, vamos pesquisar no Google onde seria o local mais dolorido, eu faço e depois o senhor faz a sua. Pesquisando no Google, descobri que era uma região íntima, mas mesmo assim cumpriu a promessa e fez essa tatuagem para convencer o pai. Corpo dela, dinheiro dela, na casa dela, aquela situação em que ficaria restrito ao âmbito familiar se ela não fosse uma pessoa de sucesso. Na sequência, você tem um cantor de uma dupla sertaneja que, durante um show público para milhares de pessoas, decide criticar duas coisas. A primeira, a Lei Rouanet, dizendo que eles, a dupla, não usaria dinheiro da Lei Rouanet. Se ele fosse um pouco melhor informado, ele saberia que aquilo que é lei não é ilegal. A Lei Rouanet existe para dar suporte ao governo que não consegue financiar o necessário da cultura nesse país e abriu para que pessoas e empresas pudessem ajudar no financiamento da cultura, tendo parte deste dinheiro investido descontado no imposto de renda. A Lei Rouanet tem um limite para que esses projetos recebam dinheiro, e como está uma palavra, né, na moda, e ela é completamente auditável. Então, não existe problema com a Lei Rouanet. Ele realmente foi infeliz, porque, ignorante da situação, quis criticar uma coisa que é, de cara, algo muito incoerente. Uma lei não é ilegal. Na sequência, num ataque de machismo, ele decidiu criticar o corpo de uma mulher. E aí fez uma frase que eu nem vou repetir, porque é de baixo nível, para dizer que ele também não precisava fazer uma tatuagem num lugar íntimo para ser famoso. A Anitta não é famosa por causa da tatuagem. A Anitta já é famosa com carreira internacional por tudo que ela apresentou aí ao longo dos anos de trabalho. O que aconteceu depois disso? Houve aí uma atenção especial para saber como é que os cantores sertanejos conseguiam, então, o dinheiro. Se não era pela Lei Rouanet, como é que eles conseguiam o dinheiro do seu show? Se descobriu-se, abriu-se uma caixa de Pandora. Para quem não conhece a história da Pandora, a Pandora é da mitologia grega, é uma mulher que recebe uma caixa com a orientação de nunca abrir, mas curiosa, abre e espalha todos os males do mundo. Então, o Zé Neto teve a sua caixa de Pandora aberta e acabou prejudicando os cantores sertanejos no geral, porque começou-se a descobrir que alguns artistas usam dinheiro público para financiar os seus shows.
Não seria problema se esses artistas tivessem um cachê único e cobrassem a mesma coisa de todas as prefeituras, e as prefeituras financiassem esses shows com uma verba específica para a cultura. Mas o que se viu, e o que a gente está vendo sendo apurado, é que alguns cantores cobram valores diferentes, dependendo de algumas prefeituras, e que essas prefeituras retiram dinheiro de outras áreas, como saúde e educação, para financiar esses shows populares. Então, temos dois problemas. Temos, como toda corrupção, né? Não existe corrupção só de um lado. Existe corrupção porque alguém faz uma proposta indecente e porque o outro aceita a proposta indecente. Então, temos dois modelos de corrupção. Alguém que pode estar recebendo a mais de um dinheiro que deveria estar sendo investido em educação e saúde, por exemplo, ou depois, pensando em outras possibilidades, cantores que recebem o seu cachê e aquilo que ultrapassa o cachê é devolvido, ainda na forma de corrupção, não para o caixa da prefeitura, mas para uma pessoa física, tá? E aí criou-se, então, a hashtag nas redes sociais CPI para os sertanejos. Na minha humilde opinião, nem é preciso uma CPI. A CPI vai dar palco para uma série de candidatos políticos em ano de eleição. O que precisa é o auditor do Tribunal de Contas apontar quais são as prefeituras que pagaram indevidamente quais artistas. Porque hoje a gente está vendo um artista em especial sendo muito citado, que é o Gustavo Lima, mas as próprias pessoas envolvidas nessa pesquisa inicial já identificaram que ele não é o único. Então, aquilo que estava muito escondido veio à tona porque um cantor sertanejo decidiu criticar um comportamento de uma mulher numa atitude muito machista, muito misógina e que ele não mediu as consequências. Então, hoje, o que uma população, o que a sociedade precisa perguntar é quem ganhou o dinheiro indevidamente? Quem levou o dinheiro de corrupção quando esse cantor teve que devolver o dinheiro que não foi para a prefeitura? De onde saíram essas verbas? Então, você lê os veículos de comunicação e você vê que uma prefeita de uma determinada cidade, lá no fundo da Bahia, que tinha a vontade particular de ter um show do Gustavo Lima, contratou o Gustavo Lima por mais da metade do que ele cobra naturalmente os shows, e essa verba teria saído, então, de outras secretarias que não a Secretaria da Cultura. Essa questão volta a mostrar para a gente que a corrupção ela é um problema muito grave no país. Que esse dinheiro público que nós pagamos de impostos para que sejam devolvidos para toda a população na forma de cultura, sim, mas também de educação, de saúde, de infraestrutura, transporte público, mobilidade urbana, ele está sendo usado indevidamente para gostos particulares, para enriquecimento de alguns, numa política que não tem mais espaço se nós quisermos aparar as nossas desigualdades, que são muitas, que são grandes, que são absurdamente problemáticas. Então, eu tenho posto de saúde com falta de medicamento, eu tenho escola sem biblioteca, eu tenho escola sem professor ou sem pagamento digno para professor, eu tenho... E o show, que é um show cultural, que o povo também merece ter, não precisa ser o show que venha aí com esse plus, com esse adendo de corrupção. O nosso país precisa entender que a pequena corrupção e a grande corrupção fazem mal para ele do mesmo tamanho, do mesmo suporte. Esse
ser corrompido, incitar a corrupção, que é tão banal no nosso cotidiano. A própria Anitta já deu declaração que por várias vezes ela recebeu a proposta: olha, eu te pago a mais e depois você devolve um pouco para quem está organizando o evento. Ela disse: eu não faço assim. O meu show custa tanto. Para São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, a Prefeitura da Bahia, ele tem um custo, que é o meu custo de viagem, o meu custo de alimentação, o meu custo dos músicos, o custo do meu show. Então, o artista, ele tem o direito de colocar ali o seu cachê porque ele sabe quanto custa toda uma produção. Mas a hora que você percebe que esse mesmo artista, esse mesmo grupo, ele varia com valores tão diferentes, precisa sim de uma investigação, mas não em nível de CPI. Já existem auditores municipais, auditores estaduais, auditores federais. É só buscar, gente. Siga o dinheiro, follow the money, né? É assim que a gente já viu na história as prisões dos grandes corruptos do país e do mundo. Então, sigam o dinheiro, que vai ser muito fácil identificar quem recebeu indevidamente e qual gestor usou a verba indevidamente. E a punição é para os dois, né? Não tem um corrupto melhor do que o outro. Não tem corrupto de estimação. Corrupto é corrupto. Exatamente. Ótima reflexão de hoje. Pena que exatamente neste Dia da Liberdade de Imprensa, além deste e outros assuntos ruins, me permita chamar assim, a gente ainda tem a história do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Phillips, que é colaborador do The Guardian, desaparecidos, né? Vamos torcer para que sejam encontrados vivos. Quem sabe a gente não fala nesse assunto semana que vem. Aine, muito... Pode falar. A liberdade de imprensa é tema, sempre, e cada vez mais. Fazemos parte de uma profissão de risco, porque as pessoas só gostam de aparecer nos veículos de comunicação quando elas querem. Mas, quando muitas vezes elas são notícias por coisas indevidas, a culpa é nossa, né? A gente mata o mensageiro. É isso aí. Aine, muito obrigado por hoje. A gente te aguarda aqui na semana que vem. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. Beijo.